Hoje vou contar uma história que vai mexer com seu coração e te fazer refletir. É a história de José Amaral, um senhor que chegou passando mal em um hospital particular de alto padrão e não recebeu atendimento médico porque suas roupas e aparência simples indicavam que ele não tinha um plano de saúde, mas quando ele finalmente conseguiu revelar sua identidade, ninguém acreditou na confusão que estava acontecendo. Eu sou Augusto Martins, o seu contador de histórias. O Hospital Vida Nova era conhecido na cidade por seu padrão de luxo e sofisticação. A arquitetura moderna, o mármore impecável, as enormes janelas de vidro que deixavam a luz natural entrar, criando um ambiente quase acolhedor. Porém, aquela fachada de perfeição escondia algo que José Amaral jamais imaginou que enfrentaria em um lugar onde ele mesmo investira tanto. Aquela tarde parecia qualquer outra, até que ele entrou pela porta automática, visivelmente debilitado, com uma mão sobre o peito, lutando para respirar. José era um homem simples naquela aparência. Vestia uma camisa gasta, calças que já viram dias melhores e sapatos sujos do pó da rua. Para os olhos julgadores da recepcionista, ele era apenas mais um idoso sem condições de pagar pelo serviço. Carla, com seu uniforme impecável, o observou se aproximar, e antes mesmo de José abrir a boca, ela já havia decidido que ele não era alguém que merecesse sua atenção. Com a voz trêmula, mas ainda firme, José fez um pedido. Por favor, moça, estou com muita dor. Preciso falar com o diretor. É urgente. Carla ergueu uma sobrancelha, olhando de cima a baixo aquele senhor desamparado. Pensou consigo mesma que ele não passava de mais um indigente tentando conseguir tratamento de graça. Suspirando, ela respondeu com frieza. Olha, senhor, aqui é um hospital particular. Para ser atendido aqui é preciso ter plano de saúde. E não é qualquer plano, entende? José, que já estava com dificuldade para respirar, sentiu seu coração se apertar ainda mais. Tentou manter a calma e, educadamente, tirou sua carteira do bolso. Ela era antiga, já gasta pelo tempo, e ao abri-la, mostrou apenas alguns cartões e poucas notas dobradas. Me desculpe, moça, eu não sabia. Só queria falar com o doutor. Meu nome é José Amaral. Se puder ao menos chamar alguém... Carla balançou a cabeça impaciente. Sem um plano de saúde, de nada adianta seu nome ou quem o senhor é. Sinto muito. Ela respondeu, já desviando o olhar, pronta para atender a próxima pessoa. José tentou insistir, sentindo as dores no peito aumentarem, mas foi interrompido por Carla, que, já irritada, chamou os seguranças. 2 homens altos e bem vestidos surgiram e, sem hesitar, seguraram José pelos braços, praticamente arrastando-o em direção à saída. Tentou protestar, murmurando, vocês estão cometendo um erro. Mas ninguém lhe deu ouvidos. Naquele momento ele não era nada além de uma figura incômoda que estragava o cenário impecável da recepção. O idoso foi conduzido até a saída e a recepcionista ainda teve o cuidado de avisar. Pelo corredor dos fundos, por favor. Não queremos causar desconforto aos outros pacientes. Enquanto era levado, um frio lhe percorria a espinha. José se sentia humilhado e, ao mesmo tempo, não compreendia como aquilo podia estar acontecendo. Afinal, aquele era o hospital que ele havia construído com tanto esforço. Ele não revelara sua identidade, mas, em nenhum momento, esperava ser tratado com tanto desprezo. Enquanto era conduzido pelos corredores, o caminho silencioso e sem janelas parecia sufocante. Foi quando uma enfermeira chamada Mariana surgiu em seu caminho. Ela era jovem, com um semblante sereno, mas firme, e ao ver a cena, sua expressão se transformou em incredulidade. "O que vocês pensam que estão fazendo?" exclamou ela, com os braços cruzados, impedindo a passagem. "Esse senhor precisa de ajuda." Os seguranças pararam, um pouco confusos.
Mas, ao perceberem a seriedade de Mariana, soltaram José, que mal conseguia ficar em pé. Ela se aproximou, apoiando-o delicadamente, e o conduziu para uma cadeira próxima, onde ele pôde se sentar e recuperar o fôlego. "Senhor", disse Mariana, abaixando-se ao seu lado, "me chamo Mariana, e eu estou aqui para ajudar. Qual é o seu nome?" "José. José Amaral." Ele murmurou com dificuldade, o cansaço visível em cada linha de seu rosto. A enfermeira notou que ele estava fraco demais para falar muito mais. Com delicadeza, pediu que ele ficasse calmo e trouxe um copo de água. Mariana ficou ao seu lado, observando-o com preocupação. E aos poucos, José foi se sentindo mais seguro com sua presença. A bondade de Mariana era algo raro de se ver naquele ambiente. A presença dela parecia aquecer aquele hospital frio e impessoal, trazendo a ele um conforto que ele não encontrara em ninguém mais. Ele fechou os olhos por um momento, buscando forças para o próximo passo. Estava claro que aquele hospital havia se tornado algo distante dos seus valores, e isso apertava seu coração. "Obrigado, Mariana. Você não imagina o quanto sua gentileza significa", ele disse, com um olhar de gratidão, ainda sem revelar que, naquela cena de indiferença e descaso, ele era o verdadeiro dono daquele lugar. José respirava com dificuldade, e as palavras da enfermeira Mariana ainda reverberavam em sua mente. "Eu estou aqui para ajudar." Aquelas palavras, ditas com um tom firme e ao mesmo tempo doce, eram quase um alívio para o coração cansado daquele senhor. Mariana, mesmo sem conhecer o homem à sua frente, estava determinada a ajudá-lo, sem perguntas, sem julgamento. Sentada ao lado de José, ela percebeu que ele ainda tremia levemente, e notando a sua exaustão, perguntou com uma voz preocupada: "O senhor tem para onde ir? Ou alguém que possa buscar o senhor aqui?" José olhou para ela, surpreso pela gentileza e pela atenção, como se aquelas palavras quebrassem uma barreira que ele mal percebia ter construído. Ele balançou a cabeça hesitante e respondeu com uma voz fraca: "Não, não agora, minha filha. Só preciso de um pouco de descanso, me acalmar. Prometo que logo vou embora." Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir a humildade daquele homem. Ele estava claramente vulnerável, mas ao mesmo tempo tentava se manter firme e educado, mesmo em meio à dor. Algo nela a impulsionava a querer saber mais sobre ele, a cuidar dele como se fosse da sua própria família. Afinal, ele lembrava tanto seu pai, que tempos atrás também enfrentara a indiferença de um sistema de saúde impiedoso. "Se o senhor não se importar, eu posso te levar até a minha casa", sugeriu ela, após um breve silêncio. "Lá o senhor pode descansar um pouco, tomar um café e pensar no que fazer." José hesitou, surpreso pelo convite. Não estava acostumado a receber tamanha bondade de desconhecidos. Em um mundo onde as pessoas correm o tempo todo, Mariana era como uma brisa suave que o fazia acreditar novamente na compaixão. "Não quero incomodar minha filha", ele disse constrangido. "De jeito nenhum, seu José", respondeu ela com um sorriso carinhoso. "Já terminei meu turno e não ficaria tranquila deixando o senhor sozinho assim. Vamos?" José suspirou e assentiu. Mariana o ajudou a se levantar e o guiou para fora do hospital, com a mesma firmeza de quem ajuda um parente querido. No caminho até a casa dela, os dois trocavam poucas palavras, mas havia um entendimento silencioso entre eles. José, aliviado por receber ajuda, sentia que sua vida estava começando a dar uma reviravolta que ele jamais imaginaria. Ao chegarem à casa de Mariana, foram recebidos pelo marido dela, Antônio, um homem de semblante sereno, olhar bondoso e que, mesmo com sua perna protética, mantinha uma postura firme e acolhedora.
Antônio logo percebeu a situação e abriu um sorriso caloroso para José, estendendo-lhe a mão. Seja bem-vindo, seu José. Fique à vontade. Qualquer amigo da Mariana é amigo meu. José apertou a mão dele, emocionado pela hospitalidade. Era uma casa humilde, com poucos móveis e decoração simples, mas cada canto exalava calor e amor. Antônio foi logo preparando um café, enquanto Mariana ajudava José a se sentar no sofá da pequena sala. Eles conversaram por um tempo e José se sentiu acolhido, quase como em um lar que ele não sabia que ainda poderia ter. E então, entre goles de café e conversas descontraídas, José perguntou, curioso: Mariana, e você e seu esposo, como se conheceram? Vocês parecem ter uma ligação muito forte. Mariana sorriu, olhando para Antônio com carinho. Foi o trabalho que nos uniu, seu José. Ele era pedreiro e sofreu um acidente sério na construção onde trabalhava. Uma viga caiu sobre ele. E mesmo tentando se proteger, não teve como evitar. Antônio perdeu a perna e isso mudou muita coisa em nossa vida. Antônio, com um sorriso leve, interveio. Foi um período difícil, seu José. Aprender a andar de novo com essa prótese e depois encontrar um jeito de continuar sustentando a casa. Mas com a ajuda de Mariana, aos poucos, fomos superando. José ouvia com atenção cada palavra, sentindo que a vida deles, apesar das dificuldades, ainda era guiada por uma força maior, o amor. Ele observava o modo como Antônio e Mariana se olhavam, e cada troca de olhares mostrava que ali existia uma cumplicidade rara. Ele respirou fundo e comentou em um tom de desabafo: Vocês são pessoas fortes, e esse amor de vocês é uma coisa bonita de se ver. Num mundo onde tanta gente só pensa em si mesma, vocês têm algo precioso. Mariana percebeu que José parecia emocionado e, com um toque suave no ombro dele, falou: Seu José, a gente acredita que todo mundo merece respeito, cuidado. O senhor é uma pessoa digna como qualquer outra. E o senhor também carrega algo precioso, não é? Algo que não contou pra gente ainda. José desviou o olhar, visivelmente constrangido. Ele sentia que deveria contar sua verdadeira identidade, mas ao mesmo tempo temia que o casal o visse de forma diferente depois disso. Então, em vez de revelar, ele apenas sorriu e disse: Todos nós temos nossas histórias, não é, Mariana? Eu ainda vou contar a minha, mas hoje eu só quero agradecer por esse acolhimento. Nunca imaginei que fosse encontrar alguém disposto a abrir a porta assim, com tanta confiança. Antônio assentiu e colocou uma mão no ombro de José. A nossa casa é pequena, mas o coração é grande. E no que precisar, conte conosco. A gente aprendeu que uma vida vale mais do que qualquer coisa. Com o passar das horas, José sentiu o peso da humilhação que sofrera no hospital se dissipar um pouco. Sentiu-se confortável, relaxado, e por um momento esqueceu as dificuldades e os julgamentos que enfrentou naquele dia. Ele sabia que havia algo de especial naquele casal, uma bondade rara que o fazia refletir sobre tudo o que a vida lhe ensinara. Naquela noite, antes de dormir no sofá-cama improvisado que o casal lhe ofereceu, José observou o teto, pensando em como um simples ato de bondade poderia mudar o curso da vida de alguém. Naquela cama simples e aconchegante, ele percebeu que Mariana e Antônio eram como um reflexo de tudo aquilo que ele acreditava, mas que o mundo parecia ter esquecido. Com os olhos cheios de gratidão, ele prometeu a si mesmo que assim que tivesse forças, faria algo por aquele casal que tanto lhe ofereceu, mesmo sem saber quem ele realmente era. Ele sabia que, ao amanhecer, a vida deles jamais seria a mesma, e tampouco a dele. O sol da manhã invadia a pequena sala da casa de Mariana e Antônio, aquecendo o ambiente de forma acolhedora.
José acordou com o aroma suave do café fresco que se espalhava pelo ar e, por um breve momento, sentiu uma paz que há tempos não experimentava. Ele se sentou na cama improvisada, espreguiçando-se devagar, deixando que a calma daquele lar simples o envolvesse. Logo, Mariana apareceu com uma caneca de café e um sorriso gentil. "Bom dia, seu José. Como dormiu?" Ele retribuiu o sorriso, pegando a caneca com as duas mãos, como se o calor fosse parte do carinho que recebia ali. "Dormi bem, minha filha. Um bom descanso faz toda a diferença. E devo isso a vocês." Mariana apenas assentiu e o deixou à vontade. Ela voltou para a cozinha, onde Antônio estava sentado à mesa, já tomando o seu café. José se juntou a eles e, em pouco tempo, estavam conversando como velhos amigos. Antônio, notando a curiosidade de José, resolveu compartilhar um pouco de sua história, como se aquela manhã fosse o momento certo para abrir o coração. "Olha, seu José, a vida nem sempre foi fácil para a gente. Eu já passei por muita coisa e houve um tempo em que achei que não fosse dar conta. Mas com a força de Mariana ao meu lado, tudo se torna possível." José se interessou ainda mais, sentindo uma empatia genuína por aquele homem. Ele sabia o que era enfrentar os desafios da vida, mas o que o intrigava era o tipo de luta que Antônio enfrentara. "O senhor parece um homem forte, Antônio", comentou José. "Mas imagino que carregar essa força nem sempre seja fácil, não é?" Antônio suspirou, assentindo, enquanto sua expressão adquiria um tom sério. "A verdade é que, há alguns anos, eu trabalhava como pedreiro numa obra grande lá no centro da cidade. Trabalhava de sol a sol, cuidando para colocar o pão na mesa e tentando construir uma vida para mim e para minha esposa. Mas, num dia como qualquer outro, um acidente aconteceu. Mariana pegou a mão do marido, dando-lhe força para continuar. José sentiu o peso da história antes mesmo que ele terminasse de falar. Antônio respirou fundo e continuou. "Estava no alto de um andaime quando uma viga se soltou. Não deu tempo de nada. Aquela peça de madeira caiu direto na minha perna. E na mesma hora eu soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Fui levado ao hospital público, onde me operaram, mas o preço foi alto demais. A perna teve que ser amputada." José, com o olhar fixo em Antônio, sentiu uma tristeza profunda misturada à admiração por aquele homem. Era evidente que ele carregava sua história com dignidade, sem demonstrar ressentimento ou amargura. "Imagino o quanto foi difícil, Antônio", José murmurou, tentando se colocar no lugar dele. "E mesmo assim", o senhor continuou, "encontrou outra maneira de seguir em frente." "Não foi fácil, seu José. No começo tudo parecia um pesadelo. Depois da cirurgia veio a fisioterapia, o esforço para aprender a andar com a prótese. E eu, que sempre fui homem de pegar no pesado, tive que reaprender a ser útil. Foi então que decidi virar motorista de aplicativo. É um trabalho cansativo e ainda luto com as dores, mas é uma forma digna de manter nossa casa." Aquelas palavras tocaram José profundamente. Ele viu em Antônio uma força que raramente encontrava nas pessoas com quem convivia. E não era só força física, era uma resiliência emocional, um desejo genuíno de enfrentar a vida com o pouco que ele tinha e de dar o melhor para sua esposa. José se virou para Mariana, que ouvia a história do marido com os olhos marejados, mas sem tristeza. Ela parecia orgulhosa, e havia no olhar dela uma força tão grande quanto a dele. "Eu sempre estive ao lado dele, seu José", Mariana disse, sorrindo levemente. "Quando a gente se casou, juramos estar juntos na alegria e na tristeza. Então, mesmo com tudo isso, decidimos que iríamos continuar, lado a lado." José balançou a cabeça emocionado. Aquele casal, que ele mal conhecia, estava lhe dando uma lição de vida sem sequer tentar. Eles eram a prova viva de que o amor e o respeito mútuo
podiam superar qualquer obstáculo. Ele ficou em silêncio por um instante, absorvendo cada palavra. Vocês são inspiradores, José finalmente disse, com os olhos brilhando, e me deram mais do que eu poderia imaginar ao me acolherem. Essa força de vocês é algo raro. Mariana e Antônio sorriram, tocados pela sinceridade de José. Naquele momento, ele sentiu uma vontade imensa de revelar sua verdadeira identidade, de contar que era o fundador do hospital que recusou a atendê-lo. Mas ele ainda não estava pronto para isso. Havia algo naquela experiência que ele precisava entender primeiro, algo sobre a natureza humana que ele só conseguia ver ao lado deles, de forma humilde. Ao final da conversa, Mariana e Antônio compartilharam com José a dificuldade de arcar com os custos das dores crônicas que ele sentia nas costas. Embora Antônio seguisse trabalhando, os gastos com remédios e cuidados médicos pesavam no orçamento da família. José ouviu atentamente e aquilo despertou nele uma vontade de ajudá-los de algum modo. Mas ele sabia que não poderia fazer isso de qualquer maneira. O casal merecia algo digno, uma recompensa pelo bem que ofereciam sem esperar nada em troca. E ele prometeu a si mesmo que de alguma forma retribuiria aquele acolhimento. Naquela manhã, enquanto eles riam de pequenas histórias de vida e falavam sobre sonhos e lutas, José se viu refletindo sobre sua própria trajetória. Sentiu-se grato por estar ali, naquela sala modesta, ao lado de pessoas que demonstravam o que ele mais valorizava na vida, a verdadeira nobreza de espírito. Ele sabia que o próximo passo seria decisivo. Algo dentro dele dizia que ele deveria retornar ao hospital, enfrentar a realidade e mostrar àqueles que o desprezaram que a dignidade humana é mais importante do que qualquer status ou aparência. A despedida naquela manhã foi emotiva. Mariana e Antônio o abraçaram, e José sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia encontrado uma nova família. Ele sabia que aquele encontro não fora por acaso e que ele estava diante de algo maior, uma oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas como eles. Ao deixar a casa de Mariana e Antônio, José carregava uma determinação renovada. Ele sabia que, ao voltar para o hospital, teria de lidar com aqueles que o humilharam, mas agora ele não estava mais só. Ele levava consigo a força daquele casal, a inspiração de suas lutas e a certeza de que ainda havia bondade no mundo. Com o coração cheio de gratidão e a mente voltada para o próximo passo, José seguiu em direção ao hospital, pronto para enfrentar o que estava por vir. José sentiu o vento frio da manhã enquanto Antônio dirigia pelas ruas que levavam ao Hospital Vida Nova. O silêncio entre eles era carregado de significado. José estava absorto em seus pensamentos, revivendo cada detalhe do que havia acontecido na recepção do hospital. Sabia que, ao voltar, teria de encarar o desprezo que sofrera e a indiferença daqueles que não o viram além das roupas e da aparência. No banco de trás, Mariana olhava para José com preocupação e afeto. Ela sentia que aquele senhor carregava uma história maior do que ele estava disposto a contar. Algo na postura dele, na profundidade de seu olhar, indicava que ele era muito mais do que aparentava ser. "Tem certeza que quer voltar lá, seu José?" perguntou Mariana com um tom de carinho e cuidado. "Ainda estamos preocupados com sua saúde." José respirou fundo e assentiu com um olhar determinado. "Tenho, minha filha. Há algo que eu preciso resolver. Não posso deixar que essa situação passe em branco." Antônio apenas concordou com um gesto de cabeça, respeitando a decisão do amigo. Ao chegarem ao hospital, José agradeceu pela carona e pediu que ambos o aguardassem do lado de fora, pois queria entrar sozinho. Antônio e Mariana respeitaram a decisão dele, mas Mariana fez questão de dizer: "Estaremos aqui, seu José, para o que o senhor precisar."
Com um leve aceno, José se despediu e começou a caminhar em direção ao prédio. Ele entrou pelo corredor dos fundos, aquele mesmo por onde fora arrastado e humilhado. Cada passo era carregado de emoções intensas, mas sua determinação era maior do que qualquer ferida emocional. Ele precisava fazer aquilo por si mesmo, e agora também por Mariana e Antônio. Ao se aproximar da recepção, avistou a figura da recepcionista Carla, que continuava em sua posição de sempre, ocupada com papéis e telefonemas, aparentemente alheia ao que havia feito. José a observou por um instante, lembrando-se das palavras duras que ela lhe dirigira no dia anterior. "Senhor, eu já falei para não voltar aqui", exclamou Carla, ao notar sua aproximação, com um tom de voz repleto de desprezo. Antes que ele pudesse responder, outra figura se aproximou, o diretor clínico do hospital, Dr. Luiz Moreira. Ao ver José, o rosto do médico ficou pálido e seus olhos arregalaram-se em reconhecimento. "Dr. José, o senhor", balbuciou ele, tentando processar a presença inesperada do próprio fundador do hospital ali, de forma tão discreta e ainda por cima, depois de uma experiência tão humilhante. Carla, percebendo a reação do diretor, pareceu confusa e seu desprezo deu lugar a uma expressão de surpresa e temor. Ela tentou compor-se, mas suas palavras pareciam presas na garganta. José, com um tom calmo, mas firme, olhou diretamente para o diretor e para Carla. Sabia que aquele era o momento que mudaria para sempre o rumo de sua vida e o do hospital. "Vocês acham que sabem quem sou, não é?", disse José, suas palavras pairando no ar carregadas de significado. "Mas pelo jeito, vocês só conseguem ver as aparências. Eu sou José Amaral, o homem que fundou esse hospital. Aquele que trabalhou anos para garantir que todos aqui tivessem o melhor. E que hoje foi tratado como ninguém." Carla empalideceu e seus olhos tremiam de espanto. Dr. Luiz tentou interromper, mas José ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele precisava desabafar tudo o que carregava dentro de si. "Eu entrei aqui ontem, precisando de ajuda, como qualquer outro ser humano que entra em um hospital. Eu fui humilhado, arrastado pelos corredores, expulso como se minha presença fosse um incômodo", continuou ele, sua voz trêmula, mas decidida. "Carla, você nunca me viu como uma pessoa. Apenas olhou para minha aparência, julgou pelas roupas e não pensou duas vezes em me humilhar." Carla, tentando justificar-se, murmurou: "Senhor, eu não sabia." "Pois é esse o problema." José a interrompeu com uma expressão de desilusão. "Você não sabia porque não se deu ao trabalho de enxergar além do que estava à sua frente. E eu me pergunto quantas outras pessoas, sem o meu nome ou status, passaram pela mesma situação, tratadas com desprezo." Ele olhou para o doutor Luiz, que ouvia com a cabeça baixa, envergonhado. José percebeu o arrependimento no olhar do diretor, mas continuou: "Esse hospital foi fundado para ser um lugar de acolhimento e dignidade, para ser um símbolo de respeito às pessoas. Cada pessoa que entra aqui deveria ser tratada como ser humano. Mas o que eu vi foi um lugar frio, cheio de orgulho, onde se valoriza mais a aparência e o dinheiro do que a vida." Mariana, que estava observando tudo da entrada, emocionou-se ao ver a coragem de José, a maneira como ele se impunha, sem elevar a voz, apenas com a força de suas palavras, fazia com que cada frase tivesse um impacto profundo. Ela sentia um orgulho imenso por aquele senhor que, apesar de tudo, estava ali defendendo seus valores. Com um suspiro profundo, José finalizou: "Eu não voltei aqui para me vingar. Eu voltei para lembrar a todos o verdadeiro propósito desse lugar. E vou começar promovendo mudanças para que o respeito e a dignidade voltem a fazer parte do atendimento aqui."
Ele se voltou para Mariana e, com um sorriso emocionado, disse: "E a primeira dessas mudanças é dar a alguém que realmente entende de compaixão uma nova posição. Mariana, você que me ajudou sem saber quem eu era, será a nova gerente de atendimento humanizado deste hospital." Mariana, com os olhos marejados, deu um passo à frente, incapaz de acreditar nas palavras de José. Eu, seu José, não tenho experiência para isso." José assentiu, confiante. "Você não precisa de experiência, minha filha. Você tem coração e isso é o que falta aqui. Tenho certeza de que sua bondade e sua empatia vão fazer a diferença para muita gente." O diretor assentiu, aprovando a decisão, enquanto Carla, envergonhada, evitava o olhar de José. Ela sabia que havia cometido um erro irreparável e, naquele momento, sentia o peso de suas atitudes. José, então, ordenou que Carla fosse transferida para uma posição nos fundos do hospital, onde ela poderia refletir sobre seus valores e sobre a importância de cada pessoa no hospital, independentemente de cargo ou status. Com a situação resolvida, José voltou-se novamente para Mariana e, com um olhar de gratidão, agradeceu. "Foi você que me lembrou o verdadeiro valor deste lugar, Mariana. Esse hospital renascerá graças a pessoas como você." Mariana, emocionada, assentiu e agradeceu com um abraço sincero. E naquele momento, José percebeu que havia cumprido a primeira parte de sua jornada. Ele havia enfrentado seu passado e resgatado os valores que tanto prezava. Naquele instante, José Amaral se sentia como se carregasse o peso de uma vida inteira sobre os ombros. Ali, parado no saguão do hospital que ele próprio havia fundado, a dor que ele sentira ao ser desprezado, ao ser jogado para fora como se fosse um ninguém, parecia arder ainda mais. Seus olhos pousaram na recepcionista Carla, que, num misto de surpresa e confusão, o olhava como se finalmente enxergasse a verdade. José respirou fundo. Ele sabia que aquele era o momento de revelar sua identidade, de fazer justiça, mas mais do que isso, de mostrar a todos o que realmente significava tratar o próximo com dignidade e respeito. O silêncio no ambiente era quase palpável. Todos aguardavam o que ele tinha a dizer. O diretor clínico do hospital, Dr. Luiz Moreira, estava ali também, visivelmente abalado, sem conseguir esconder a vergonha que lhe dominava o rosto. José ergueu a cabeça e começou com uma voz serena, mas carregada de emoção. "Eu sou José Amaral, o fundador deste hospital, o homem que dedicou anos de trabalho e recursos para erguer cada parede deste lugar. E hoje estou aqui para lembrar a vocês que este hospital não foi feito para ser um palácio de mármore e vidro. Foi feito para acolher pessoas." Carla empalideceu, e a expressão em seu rosto mostrava claramente que a arrogância de antes havia sido substituída por um temor profundo. Ela tentou abrir a boca, talvez para pedir desculpas, mas as palavras não saíam. Estava em choque, sentindo-se exposta, nua diante de seus erros. Dr. Luiz deu um passo à frente, tentando recompor-se, e falou, a voz um tanto vacilante. "Senhor, perdão, nós não imaginávamos. Se soubéssemos..." José ergueu a mão, interrompendo-o. A dor no peito que ele sentira na véspera era agora substituída por uma dor mais profunda, a de ver o que seu próprio legado se tornara. Ele continuou. "E esse é exatamente o problema, doutor. Ninguém aqui se preocupou em saber quem eu era, porque vocês só enxergaram o que estava na superfície. Olharam para as minhas roupas, para minha aparência e decidiram que eu não merecia ser tratado com respeito. E agora eu fico me perguntando, quantas outras pessoas, senhoras e senhores, humildes como eu, foram enxotadas daqui da mesma forma?" O silêncio era cortante. A recepcionista olhava para o chão, a expressão tomada pelo arrependimento.
Dr. Luiz mantinha-se cabisbaixo, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. José sentiu que havia tocado fundo no coração daqueles que o ouviam, mas ele sabia que precisava ir além. Eu construí este hospital com a esperança de que ele fosse um lugar de dignidade e respeito, onde qualquer pessoa, independentemente da aparência ou do dinheiro, pudesse encontrar acolhimento. Mas o que vejo agora? A voz de José falhou por um segundo, mas ele prosseguiu, firme. Vejo um local que se preocupa mais com a imagem do que com o ser humano. O que vocês fizeram não foi só um erro, foi uma traição aos princípios que eu sempre defendi. Dr. Luiz tentou se defender, murmurando algo sobre a política do hospital e sobre como não era fácil administrar um lugar de alto padrão. Mas José não queria desculpas. Ele estava ali para transformar. Mariana, que assistia a tudo com os olhos marejados, sentia-se profundamente emocionada. Ela nunca imaginara que aquele senhor a quem oferecera ajuda na noite anterior era o fundador do hospital. Aquele homem de aparência humilde e coração gigante era, na verdade, o responsável por tudo ali. E mesmo assim, ele fora tratado como um indigente, como um incômodo a ser descartado. A enfermeira sentiu-se orgulhosa de estar ao lado dele naquele momento, ao ver a coragem com que ele enfrentava todos. Mariana, você me devolveu a fé na bondade humana. Este hospital precisa de pessoas como você. Com a sua ajuda, ele voltará a ser o que sempre sonhei, um lugar onde todos são tratados com dignidade. Enquanto as palavras de José ecoavam pelo saguão do hospital, ele sentia que a transformação estava apenas começando. Aquela revelação pública, aquela lição de humanidade, não era só para Carla ou para Dr. Luiz. Era para todos os que passavam por ali, para cada pessoa que, de alguma forma, fora tocada por aquele momento. José Amaral havia deixado claro que, mais do que paredes de mármore ou sofisticação, um hospital precisava de empatia e respeito. E ali, sob o olhar atento de Mariana, ele sabia que estava plantando a semente de um futuro diferente. A verdadeira missão de José Amaral estava apenas começando, e ele sabia que, com Mariana ao seu lado, estava no caminho certo. Quando o sol começava a se pôr e a agitação do hospital já havia se acalmado, José Amaral sentiu que era hora de encontrar as pessoas que, sem saber quem ele era, abriram as portas de casa e lhe ofereceram o que de mais valioso tinham, sua hospitalidade e compaixão. Ele pediu para que Mariana e Antônio se juntassem a ele em um restaurante simples, longe do luxo e da ostentação. Queria um lugar que representasse, de certa forma, a humildade e o coração puro daquele casal. Ao vê-los entrar, sentiu uma onda de gratidão aquecer seu peito. Mariana e Antônio, ainda perplexos com tudo o que tinham vivido nas últimas horas, pareciam hesitantes, quase sem acreditar na grandiosidade daquele convite. Sentaram-se ao lado de José e ele, sorrindo, segurou as mãos de ambos, desejando transmitir toda a gratidão que sentia. Mariana, Antônio, não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram por mim. José disse emocionado. Vocês me deram abrigo, me ofereceram consolo sem esperar nada em troca. E naquele momento, vocês nem imaginavam quem eu era. Mariana sorriu, sem esconder a emoção que lhe fazia brilhar os olhos. Seu José, fizemos o que nosso coração mandou. Não importa quem o senhor era. O que importa é o senhor como pessoa. Nós sabíamos que o senhor precisava de ajuda, e isso pra gente basta. José respirou fundo e, com a voz embargada, começou a falar sobre o que realmente queria oferecer a eles. Eu quero dar algo em troca, algo que possa mudar a vida de vocês. Vocês, mais do que ninguém, me mostraram o valor da generosidade, do amor e da compaixão.
E é por isso que decidi retribuir tudo que vocês fizeram por mim de uma forma que possa ajudar a aliviar as dores e dificuldades que enfrentam. Mariana e Antônio se entreolharam, sem entender completamente o que ele queria dizer. Antônio então balbuciou, quase sem acreditar. Seu José, o senhor já nos deu muito. Só de saber que o senhor confiou na gente, de ter nos ajudado a entender o valor da bondade, já é mais do que qualquer coisa que a gente podia imaginar. José, porém, mantinha um olhar firme, determinado a mostrar que sua gratidão ia além de palavras. Eu sei das dores que você sente, Antônio, das noites que passou em claro, das vezes em que se perguntou como continuaria a lutar para sustentar sua família. Por isso, quero oferecer a você um tratamento especial para aliviar essas dores. Um tratamento que eu mesmo custearei para que você tenha a qualidade de vida que merece. Antônio ficou sem palavras. Aquelas dores que ele carregava como uma marca permanente do acidente que mudou sua vida eram um fardo constante. Sentir que alguém estava disposto a ajudar, a aliviar seu sofrimento, o fez tremer de emoção. Não sei o que dizer, murmurou Antônio com os olhos cheios de lágrimas. É como se um peso estivesse saindo de mim. Não sei como agradecer, seu José. Não precisa agradecer, Antônio, respondeu José com um sorriso afetuoso. Isso é só uma pequena retribuição pelo que vocês fizeram por mim. E mais, quero que você possa voltar a caminhar livremente, a viver a vida sem limitações. Vou providenciar uma prótese de alta tecnologia para que você possa recuperar a mobilidade que perdeu. Mariana levou as mãos à boca, surpresa, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. A ideia de que Antônio pudesse voltar a andar sem as limitações e dores que sempre o acompanharam era algo que ela jamais imaginara. Não acredito, sussurrou ela, enquanto seu coração se enchia de gratidão. O Senhor está nos dando um presente que nunca pensamos em ter. Não é só uma ajuda, é uma nova vida. José assentiu, sentindo-se profundamente grato pela oportunidade de devolver àquele casal a dignidade que ele próprio havia perdido por um momento, mas que recuperara com a ajuda deles. O que vocês me deram é algo que dinheiro nenhum pode comprar, disse ele emocionado. Vocês me devolveram a fé na humanidade, a crença de que ainda há pessoas como vocês no mundo. E é por isso que eu quero que vocês tenham tudo o que precisam para serem felizes. O jantar prosseguiu com risos, lágrimas e uma gratidão que não cabia em palavras. Mariana e Antônio compartilharam histórias de vida, sonhos que antes pareciam distantes e que agora, com a ajuda de José, se tornavam possíveis. Naquele restaurante simples, uma família improvável se formava e o sentimento de esperança pairava no ar. Quando a noite se aproximava do fim, José olhou nos olhos de ambos e, com um tom de voz suave, quase como uma prece, disse: O que vocês me ensinaram, eu levarei para o resto da vida. Aprendi que a riqueza verdadeira está em gestos simples, em abrir a porta para quem precisa, em oferecer um prato de comida, em ouvir o próximo. E é isso que eu quero transmitir daqui para frente. Obrigado, meus amigos, por me lembrarem disso. Mariana e Antônio se levantaram, cada um tomando a mão de José, com um abraço sincero, sem palavras. Eles sabiam que aquela noite ficaria marcada para sempre em suas vidas, não apenas pelo que receberam, mas pelo amor, respeito e generosidade que encontraram ali. José, ao deixar o restaurante, sentiu que havia recuperado mais do que um propósito. Ele reencontrara o sentido da própria existência. Sabia que aquela experiência estava apenas começando, mas já era o suficiente para transformá-lo. E ele não podia esperar para ver o que o futuro ainda reservava, tanto para ele quanto para o hospital, que agora renascia com novos valores.
Com uma determinação que parecia crescer a cada dia, José Amaral entrou no Hospital Vida Nova com uma nova energia. Dessa vez, não para buscar socorro ou enfrentar o desprezo, mas para liderar uma mudança que sabia ser necessária e urgente. Ao seu lado, Mariana caminhava confiante, sentindo-se não apenas apoiada, mas também empoderada para cumprir o papel que José lhe confiara como gerente de atendimento humanizado. Os funcionários do hospital, ao verem a figura de José pelos corredores, sentiam um misto de respeito e curiosidade. Era raro que o fundador do hospital se mostrasse tanto por ali. Mas os rumores sobre o episódio com Carla, a recepcionista, e o discurso firme de José haviam se espalhado. Agora, todos estavam atentos, sabendo que uma transformação estava prestes a acontecer. José reuniu a equipe administrativa e médica do hospital em uma sala ampla, onde as cadeiras estavam dispostas em círculo. Ele queria que aquela reunião fosse diferente das outras, algo que fizesse cada um se sentir parte de algo maior. Sei que muitos de vocês me conhecem apenas pelo nome, começou José, com um olhar sereno que percorria cada rosto presente. Mas hoje estou aqui para me apresentar, para que vocês conheçam quem eu sou de verdade. Eu sou José Amaral, o homem que fundou este hospital com um sonho, o sonho de criar um lugar onde cada pessoa fosse tratada com respeito, com dignidade, independentemente de sua condição. O silêncio era profundo e todos ouviam atentamente. Alguns funcionários olhavam para José com admiração. Outros pareciam surpresos ao ver um lado tão humano do fundador. Ele respirou fundo e continuou. Mas infelizmente percebi que nos afastamos desse sonho. Recentemente, fui tratado com desprezo e indiferença neste hospital, onde ninguém sabia quem eu era. E sinceramente, isso me trouxe uma dor que foi além do físico. Doeu no coração, doeu na alma. Eu vi que falhamos como equipe. E mais do que isso, falhamos como seres humanos. Ao lado de José, Mariana segurava as lágrimas. Aquelas palavras mexiam profundamente com ela, pois sabia o quanto ele estava sendo verdadeiro. Sabia que ele havia passado por momentos de humilhação e tristeza e que agora estava determinado a transformar aquilo em algo bom. José então chamou Mariana à frente e apresentou a nova gerente de atendimento humanizado a todos. Mariana é um exemplo do que eu acredito que o Hospital Vida Nova deve ser. Ela me acolheu quando eu mais precisava, sem saber quem eu era. Para ela, eu era apenas um senhor que precisava de ajuda, e isso bastou. É esse tipo de atitude que queremos ver em todos aqui. E é por isso que Mariana será responsável por implementar uma nova visão de atendimento neste hospital. Mariana respirou fundo, tomando coragem para falar. Com a voz trêmula, mas firme, ela disse: Eu acredito que podemos fazer desse hospital um lugar melhor, onde cada paciente, cada pessoa que passar por essas portas, sinta que é bem-vinda. Vamos trabalhar juntos para que o atendimento humanizado não seja apenas uma ideia, mas uma prática diária. Estou aqui para ouvir cada um de vocês, para entender as dificuldades que enfrentam e para ajudar a encontrar soluções. Porque eu acredito de verdade que cada um de nós tem um papel importante na vida dos nossos pacientes. O discurso de Mariana emocionou a todos. Alguns funcionários que nunca haviam refletido profundamente sobre o impacto de suas ações começaram a sentir o peso da responsabilidade e a grandeza do que significava trabalhar em um hospital. José observava tudo com orgulho. Sentia que, com Mariana liderando essa transformação, o hospital ganharia um novo coração. Nos dias que se seguiram, a mudança começou a acontecer em cada pequeno detalhe. José insistiu em implementar treinamentos semanais para toda a equipe, reforçando a importância do acolhimento e do respeito.
Cada funcionário, desde a recepção até o setor médico, passava por cursos e palestras que incentivavam a escuta empática, o cuidado e a sensibilidade no trato com os pacientes. Aqueles treinamentos eram conduzidos por profissionais experientes, mas também incluíam depoimentos de pessoas como Antônio, que, ao lado de Mariana, compartilhou sua história com os funcionários. Ele contava sobre o acidente que lhe custou a perna, sobre as noites em claro e a dor constante, e principalmente sobre o acolhimento que encontrou nas poucas pessoas que verdadeiramente se importaram com ele. A história de Antônio tocava os corações de todos os que ouviam, fazendo com que repensassem suas atitudes diárias. Ele não falava de forma crítica, mas sim com humildade e gratidão, mostrando que, às vezes, um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Enquanto isso, Carla, a recepcionista que antes julgava José pela aparência, foi transferida para um cargo nos fundos do hospital. Ali, ela tinha a oportunidade de interagir com funcionários de diferentes setores e aprender sobre o valor de cada pessoa que fazia o hospital funcionar. Aos poucos, Carla começava a refletir sobre suas atitudes e a entender que as aparências realmente não dizem nada sobre o valor de alguém. José acompanhava de perto todas as mudanças, vendo o impacto que cada ação tinha na equipe e nos pacientes. Ele e Mariana começaram a receber relatos de pacientes que se sentiam mais acolhidos, de familiares que notavam a diferença no ambiente, e aos poucos o Hospital Vida Nova se tornava mais do que um lugar de cura, tornava-se um espaço de respeito e esperança. A comunidade ao redor também começou a notar a transformação e a elogiar a nova postura do hospital. Pacientes que antes se sentiam intimidados, agora entravam com confiança, sabendo que seriam tratados com respeito. Os funcionários, antes acostumados a uma rotina rígida e fria, começaram a se abrir para novos olhares, novas possibilidades de contato e empatia. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando José convidou Antônio para contar sua história em uma palestra sobre superação. Naquela noite, Antônio falou sobre o quanto a vida pode ser dura, mas também sobre o poder da resiliência e da bondade. Ele compartilhou com o público a importância de cada ato de generosidade e como eles foram fundamentais em sua recuperação. No final, aplaudido de pé, ele viu nos olhos dos presentes um brilho de inspiração. Para José, ver o hospital transformar-se aos poucos era um sonho se tornando realidade. Ele sabia que, finalmente, o Hospital Vida Nova refletia os valores que sempre quis ver ali. A transformação ainda estava em curso, mas a cada passo, ele se sentia mais próximo de sua missão. E ele sabia que, com pessoas como Mariana e Antônio ao seu lado, esse legado duraria muito além do que ele próprio poderia imaginar. Meses haviam se passado desde que José Amaral assumira a liderança na transformação do Hospital Vida Nova. O ambiente, antes impessoal e frio, agora era um reflexo da missão que ele sempre sonhou. Um espaço onde cada pessoa, independente de sua aparência ou condição, fosse tratada com dignidade. Funcionários, pacientes, médicos, todos sentiam o impacto das mudanças, como se o hospital tivesse se tornado um verdadeiro lar de acolhimento. Certa manhã, José decidiu fazer uma visita especial. Ele queria rever Mariana e Antônio, seus grandes amigos, e ver de perto como eles estavam após a enorme mudança que aquela experiência trouxe para suas vidas. Ao chegar na casa simples do casal, foi recebido com um abraço caloroso e sincero de ambos. A alegria no rosto de Antônio era evidente, e José logo notou o brilho de felicidade que iluminava seu olhar. Antônio, agora com uma prótese moderna que lhe permitia andar com facilidade, exibia uma confiança renovada, como se tivesse reencontrado partes de si mesmo que julgava perdidas. Ele segurou a mão de José e, emocionado, disse:
Seu José, o Senhor nos deu mais do que uma prótese, nos deu esperança. Por muitos anos eu achei que minha vida estava limitada, que eu teria que conviver com as dores e limitações. Mas o Senhor nos mostrou que ainda há tanto a viver, tantos sonhos que podemos realizar. José sentiu o coração aquecer com aquelas palavras. Mariana se aproximou, os olhos brilhando de gratidão. Seu José, o que o Senhor fez por nós foi algo que não temos como agradecer. Ela falou com a voz embargada. O Senhor nos deu mais do que conforto ou um tratamento. Nos ensinou que, às vezes, o bem volta para nós de formas que a gente nunca poderia imaginar. José sorriu, segurando as mãos dos dois com firmeza, sentindo-se grato por poder retribuir a bondade que receberam dele, sem esperar nada em troca. Naquele momento, ele percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que o sucesso material. Havia reencontrado o verdadeiro sentido de sua vida. Olhando para Mariana e Antônio, ele disse com a voz embargada pela emoção: Vocês me ensinaram mais do que imaginam. Quando eu cheguei até vocês, me sentia perdido, vazio. Mas a bondade de vocês me lembrou do que realmente importa. Eu sempre pensei que minha missão era construir algo grande, algo que todos pudessem ver e admirar. Mas hoje, eu entendo que o que realmente importa são as pequenas coisas. A gentileza de abrir uma porta, de oferecer uma palavra amiga, de estender a mão a quem precisa. Mariana e Antônio sorriram, tocados pelas palavras dele. Sabiam que José falava com a sinceridade de quem tinha vivido o que estava dizendo, de quem tinha enfrentado a dureza do mundo e aprendido que, na essência, a vida se resume aos gestos de compaixão que oferecemos ao próximo. Com um brilho nos olhos, José continuou: Eu vejo vocês dois como um exemplo, uma prova de que o amor e a empatia podem vencer qualquer obstáculo. Este hospital, com todas as mudanças, é apenas o começo. Eu quero que ele seja um farol para outras pessoas, que inspire outros hospitais e que mostre que o verdadeiro valor de um lugar não está nas paredes ou no luxo, mas nas pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. Mariana e Antônio o abraçaram mais uma vez, emocionados. Naquele abraço, José sentiu a confirmação de que, independentemente dos bens materiais, a verdadeira riqueza que ele havia conquistado estava ali, na gratidão e no afeto daqueles que o acolheram de coração aberto. Ao voltar ao hospital, José fez questão de visitar cada setor, cumprimentando pacientes e funcionários. Cada rosto que ele via, cada sorriso que recebia, eram como pequenas provas de que estava no caminho certo. Ele observava Mariana, agora liderando o setor de atendimento humanizado com uma firmeza e bondade que eram sua marca registrada. Ela cuidava de cada detalhe, garantindo que todos, dos mais simples aos mais influentes, fossem tratados com o mesmo respeito. José percebeu como Antônio também fazia sua parte. Com a prótese nova, ele havia recuperado a mobilidade e agora participava de palestras motivacionais no hospital, onde compartilhava sua história com os pacientes. Falava sobre superação, sobre como nunca devemos perder a fé, mesmo quando a vida nos coloca diante de grandes desafios. Sua história tocava profundamente todos que o ouviam, inspirando esperança e coragem. O Hospital Vida Nova, antes um símbolo de luxo e distanciamento, havia se transformado em um verdadeiro templo de compaixão. As pessoas comentavam sobre a mudança e o hospital passou a ser conhecido como um lugar de acolhimento. Cada funcionário entendia que, mais do que uma instituição de saúde, estavam ali para cuidar da dignidade humana. E tudo isso, José sabia, só havia sido possível graças ao que ele aprendeu com Mariana e Antônio. Na última reunião de equipe, José olhou para cada um dos presentes e, emocionado, compartilhou uma mensagem que ele queria que todos levassem para a vida.
A maior riqueza que podemos ter não está nos bens materiais, mas na forma como tratamos as pessoas. Podemos construir grandes hospitais, erguer prédios de mármore e vidro, mas se não tivermos compaixão, nada disso terá valor. A vida é breve, meus amigos, e tudo o que deixamos no mundo é o amor que plantamos no coração dos outros. Todos na sala ouviram em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Mariana, com um sorriso gentil, assentiu, sentindo-se parte de algo que era muito maior do que qualquer ambição pessoal. Ela sabia que, ao lado de José e Antônio, estava construindo um legado de bondade e respeito que duraria por gerações. Ao sair do hospital naquela noite, José sentiu uma paz profunda. Ele olhou para o prédio que agora era uma extensão de seu coração e soube que sua missão estava sendo cumprida. Não havia mais nada que ele precisasse provar. Naquele hospital e na vida daqueles que ele tocara, José Amaral havia deixado uma marca que o tempo jamais apagaria.